Esse capítulo 4, ele é bem forte, eu espero que eu não me emocione muito mais. Enfim, todos os outros já me emocionei, não sei se eu vou conseguir me segurar nesse, mas, né, claro, como todos os outros, eu tô me abrindo muito pra vocês, falando realmente tudo. Idas ao lixão, capítulo 4. Aos meus 11, 12 anos, fomos algumas vezes no lixão, um lixão lá no Pacujá, mais afastado da cidade, onde despejavam todo o lixo que era coletado na cidade. Nós e a mãe fomos ver se encontrávamos algo que poderíamos reaproveitar, né? Tipo, brinquedos, roupas. Achamos coco seco, abríamos e quando estavam em bom estado, a gente comia. E eu não preciso nem falar aqui, né? Que claro, foi uma situação muito perigosa. Como muita gente que até hoje em dia se encontra, né, nessa situação que a gente esteve um dia, eles não pensam muito nos perigos. Eles vão no lixo e catam a comida do lixo e comem comida do lixo, gente. Isso acontece até hoje em dia, não é segredo pra ninguém. Às vezes a pessoa não tem nem opção, né? A fome fala mais alto. Achávamos brinquedos. Claro, não preciso mencionar que era perigoso comer algo de lá ou estar lá. Era cheio de agulhas e até animais mortos. Tinha cachorro morto, jumento morto. Era terrível. Quando eu lembro, dá até uma coisa ruim. Mas não tínhamos noção na época e a necessidade falava mais alto. Foi uma das coisas que me marcou muito. Outras foram ir para pegar caju nos cajueiros que ficava do outro lado do rio. De onde a gente morava, a uns 3 minutos, 4 minutos, tinha um rio na frente. E do outro lado do rio, tinha uns cajueiros. E também uma parte mais próxima, um cercado mais próximo, era cheio de plantações de cajueiro. Mais privado, né? Inclusive essa plantação de cajueiro. Mas, né, gente, não tinha a mentalidade de dizer, nossa, mesmo que vocês estejam com fome ou estejam querendo chupar um caju, tomar um suco, e tem ali os cajueiros cheios de caju, vocês não podem pegar porque eles são privados, enfim, não pode ir lá pegar. A gente não tinha essa mentalidade, a gente simplesmente ia e pegava os cajus. Julgar também, eu acho que não vem ao caso, né, nesse caso. Depois do almoço a gente ia pegar e fazia suco, nossa, era maravilhoso naquele calor. E com a nossa condição financeira não boa, a nossa situação, depois do almoço, tomar um suco de caju, gente, era muito bom. Na época das mangas, íamos pegar manga e também trazíamos para casa para dividir com os irmãos. Até quando íamos lavar roupas em uma lavanderia simples, comunitária, que ficava do lado do açude, após terminar a lavagem, íamos pedir algumas frutas no jardim de uma mansão que tinha próximo. Esse açude, muita gente da região, né, claro, se muita gente que me conhece estiver assistindo esse capítulo, vai saber qual é. É o açude das Milhãs. Tinha do outro lado da parede, claro, né, de um lado da parede era o açude, do outro lado tinha essa lavanderia. E é uma lavanderia comunitária, pra comunidade, né, enfim, pra as pessoas irem lavar as roupas lá. Então a gente ia lá do Pacujá até essa localidade. Eu acho que de bicicleta devia ser uns 30, 40 minutos pra chegar lá. Se não fosse mais, né? Não sei. Acho que talvez 1 hora. Então íamos lavar as roupas lá. Muita roupa lá em casa. Sempre sujaram muita roupa, muita criança, enfim. Muita roupa. Dá pra lavar roupa todo dia. Todo dia tinha um saco cheio de roupa. A gente levava um saco grande. Esses sacos brancos de farinha que tinha lá em casa, o saco cheio de roupa. E depois que a gente terminava de lavar, a gente tinha essa casa na frente do açude, uma casa enorme, e um jardim lindo. Tinha um muro com uns arames em cima, muito, muito grande e alto. E a gente ia até o portão, às vezes o cara que vigiava aparecia e nós pedíamos para pegar castanhola, manga. Às vezes ele deixava a gente pegar, que tinha no chão, né, claro. E tinha muita castanhola no chão, eu lembro que era muita castanhola. E aí a gente já com fome, né, depois de ter lavado tanta roupa, era muito bom.
Uma das coisas que eu preciso falar, que eu agradeço muito por ter nascido no Brasil, né? Um país que é tropical, que sempre tem muita fruta. E foi a nossa salvação, muitas vezes, a gente ter uma fruta para comer, né? Ter pelo menos uma vitamina a mais. Uma vitamina, né? Pelo menos no nosso corpo. Que tinha sempre esses pés de fruta. Eu não sei o que teria sido da gente se não fosse no Brasil. Não sei, a gente teria passado muito mais necessidade. Ainda mais porque aqui tem um frio extremo, né? No Brasil, pelo menos, não tinha essa questão de sofrer com frio. Deus sempre nos ajudou porque sempre tinha os pés de manga, os pés de caju, os pés de goiaba quando a gente ia no caminho pra escola. Claro, né? A maioria era privado, mas a gente dava um jeito de ou pedir ou pegar dos galhos que saíam pra fora. E assim, a gente sempre, nossa, se deliciava com as goiabas tão docinhas, acerola. Então sempre tinha, também na casa que a gente morava, as casas que a gente morou, sempre teve pelo menos um pé de mamão. E é incrível, todas as casas que a gente morou teve um pé de mamão, que dava muito mamão. Foi uma das coisas que Deus ajudou, Deus, o universo, ajudou muito para que pelo menos a gente tivesse um pé de fruta ali no quintal da nossa casa. E era maravilhoso, mamãos grandes, nossa, muito bom. Lembro-me dos dias em que a despensa de casa estava mais vazia do que tudo. Não tínhamos muitas opções alimentares. Então a nossa imaginação se tornava nossa melhor amiga, né? Muitas vezes transformava uma colher de arroz e um prato de feijão com um pouco de pimenta dentro do caldo de feijão. Então aquilo era o nosso tempero. Aquilo era o nosso tempero para que a comida ficasse mais gostosa. Então eu e a minha irmã, a gente praticamente fazia uma disputa de quem aguentava mais o caldo mais ardoso, sabe? Mais picante, por causa da pimenta. E eu sempre, né, sempre aguentei muito o caldo bem picante da pimenta. Não sei se hoje em dia eu ainda aguento, mas na época eu aguentava, eu e minha irmã. Então assim, aquilo ali dava um tempero a mais pro feijão e pro arroz, né? Que era o que tinha. Acredite ou não, eu conseguia até convencer meu estômago faminto de que estávamos nos deliciando com um banquete de 5 estrelas. Isso, brincadeiras à parte, muitas vezes o que resolvia era dormir para aliviar a fome. Outras vezes misturávamos farinha com açúcar, fazíamos farofa de alho, óleo, corante e farinha. Se tivesse ovos, o que era raro, né? Se tivesse ovos, colocávamos os ovos também. Mas era uma coisa rara, né? Ter ovos. Então, só tinha ovos nos primeiros dias que a mãe tirava o dinheiro do meu irmão, o aposento do meu irmão. E os ovos logo acabavam. Às vezes a mãe pegava fiado, né? Naquela época tinha o fiado. Os donos de comércio confiavam na mãe, né, por conhecer assim, e vendia fiado só na base da confiança e de anotar ali numa caderneta, e confiava de só anotar o que a gente ia pegando, né, o que a mãe ia pegando, que era o básico mesmo para nós, para ter alimentação: o feijão, o arroz, o óleo, sal, açúcar, café. Era só mesmo o básico, o grosso da alimentação. Então eles vendiam, e aí quando a mãe tirava a porcento do meu irmão, ela ia lá e pagava, né? Muitas vezes era o aposento quase todo só para pagar, lá no interior chama bodega, né? Só para pagar a bodega. E era assim que a gente viveu por muito, muito tempo, era pegando no fiado, o básico do básico para pagar depois. E graças a Deus também tinha um pouco do dinheiro do Bolsa Escola ou do Fome Zero, né? Que o Fome Zero também ajudou muitas famílias, como a nossa, que a mãe não tinha condições de trabalhar e nem conseguiria emprego, né? Cheia de criança, cheia de menino. O meu irmão, deficiente, para ela cuidar também. O que ela conseguia fazer, ela ainda fazia para arrumar, às vezes, um dinheiro por fora. Mas também não era muito suficiente, né? Assim, para comer, para se alimentar bem.
Muitas vezes, como eu falei, quando a gente sentia fome, a solução ou era dormir pra fome passar, pra esquecer a fome, né? Tipo, desligar a mente, o corpo, né? Salvar algumas calorias a mais, né? Tipo, porque quando a gente tá dormindo, eu acho que é o estado ali que se gasta menos energia. Então, o resultado, a solução era dormir. Ou fazer essa farofa que a gente achava maravilhosa quando a gente fazia, colocava um ovinho, se não, só a farofa mesmo com alho e o sal e um corantezinho. Pronto, essa era a nossa alimentação das horas de muita fome. Isso, a nossa alimentação era o almoço, era um café de manhã, só o café muitas vezes. O almoço, que era um arroz com feijão, às vezes só o feijão, lá atrás, né, no comecinho era só o feijão, depois teve o arroz. E a janta, que era um baião de dois, né, o feijão misturado com arroz, um prato típico do Ceará. Um baião de dois, às vezes tinha uma mistura, uma linguiça, uma mortandela, às vezes não tinha. Aos domingos, a mãe conseguia comprar uma carne, ou às vezes ela ganhava uma cabeça de boi, que eu lembro, na época, nossa, se fosse hoje em dia, eu acho que eu não tinha coragem de comer não, mas na época era o que tínhamos, né, pra mistura. A mãe ganhava uma cabeça inteira do boi, às vezes ganhava as tripas do boi para tratar e comer, e ela fazia panelada. Hoje em dia até as tripas do boi tá sendo vendida aí caro, né, pra fazer panelada, e a panelada também tá sendo vendida, então assim, hoje em dia nem as tripas tá mais sendo dada, né, na época a mãe ainda conseguia que dessem pra ela, às vezes. E era isso, nos domingos a gente comia carne. Depois, quando foi melhorando mais, eu já não tava mais em casa, mas a mãe conseguia comprar misturas durante a semana. Às vezes um frango, uma carne durante a semana, quando tava ali mais próximo dos dias que ela tinha tirado o aposento do meu irmão. Foi esse o capítulo 4. Ver se eu consigo gravar ainda com esse cenário, ainda com essa roupa, ainda aqui. Depois disso aqui, o capítulo 5. Aproveitar que eu tô com tempo. Porque eu sei que quando tô sem tempo, que eu tô... Agora, pra quem não sabe, a gente tá nos dias... nos feriados dos dias da virada do ano de 2025 para 2026. Para você que está assistindo no futuro, vamos ver se eu consigo gravar mais logo agora que eu estou nessa pausa do trabalho, nesses dias de feriado. E porque quando eu trabalho eu tenho menos tempo, então às vezes demora mais para sair os capítulos aqui no canal. E é isso, deixa o seu like se você gostou, compartilha o vídeo com alguém que você queira que seja incentivado também com a minha história, me conhecer mais. Me conta se você já passou por situações difíceis também, como foi essa fase para você, como vocês conseguiram vencer essa fase. E se não for inscrito, claro, se inscreva. Até o próximo capítulo, gente. Um beijo grande. Tchau!